En este mundo acelerado, pocos se detienen a escuchar el llamado de un desconocido. Pero, ¿qué harías tú si una mujer que nadie recuerda suplicara tu nombre en un video imposible? ¿Qué decisión tomarías cuando la verdad lastima, amenaza y exige sacrificios? A veces, el destino toca nuestra puerta sin pedir permiso, y una sola elección cambia vidas enteras. Esta es la historia de un joven trabajador que enfrentó algo más grande que él. Corrupción silenciosa, secretos familiares, desapariciones prohibidas y un amor profundo por la justicia heredado de su padre. Cuando todo parecía perdido, descubrió que a veces la fe y la valentía iluminan hasta las noches más oscuras. Mientras escuches esta historia, pregúntate: ¿hasta dónde llegarías para proteger la memoria de alguien que todos negaron? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo duele, transforma. A las 5:12 de la madrugada, Emilio despertó escuchando un llanto desconocido. El sonido provenía de un celular ajeno vibrando debajo de su puerta. Tembló al verlo: pantalla rota, sangre seca y un mensaje repetido insistentemente. «Ayúdame, por favor», decía la voz femenina temblorosa, quebrada por miedo real. Emilio sintió un peso frío en el pecho, como aviso silencioso contundente. Abrió el video con cautela, respirando hondo, mientras la madrugada seguía oscura. La mujer apareció llorando, rodeada de sombras, mirando directo hacia la cámara temblorosa. «Emilio Torres, no me dejes desaparecer», suplicó ella entre respiraciones cortas. Él retrocedió horrorizado. Nadie fuera de su barrio conocía su nombre completo. El video terminó abruptamente, dejando un silencio helado dentro del cuarto estrecho. A esa hora, su madre, tosiendo fuerte, recordóle responsabilidades, prioridades y límites. Guardó el celular encontrado, sintiendo su peso como advertencia moral inevitable. La voz de la mujer seguía en su mente, repetida como eco persistente. Intentó ignorarlo mientras preparaba café ligero, pero el temblor permanecía constante. Su hermana Sophie bajó medio dormida, preguntando por qué pareciera tan pálido. Emilio respondió evasivo, cuidando no preocuparla antes de su clase matutina. Guardó el teléfono misterioso dentro de su mochila azul, desgastada por trabajo. En el camino, el sol apenas iluminaba tejados húmedos tras madrugada chuvosa. Sentía que alguien lo observaba desde las janelas vecinas, silenciosas y suspeitosas. Algo dentro de él le repetía que aquel video no era coincidencia aleatoria. Llegó a la base de entregas, donde su supervisor parecía extrañamente nervioso hoy. «Torres, ven tantito», ordenó con tono rígido, apuntando hacia su pequeña oficina. Dentro, un policía local revisaba hojas impresas con rostros desconocidos y cansados. «¿Encontraste algo raro esta mañana?», preguntó él sin levantar la mirada cansada. Emilio negó por instinto, sintiendo un calor incómodo subiendo pelo pescoso tenso. El policía acercó una foto borrada. Era la misma mujer del video sangriento. «Ella no existe oficialmente, solo rumores dispersos», murmuró revisando sus papeles. «Si ves algo similar, repórtalo inmediato», añadió con voz seca e autoritaria. Emilio guardó silencio, dudando entre obediencia segura y verdad moral arriscada. Salió con un nudo firme en el estómago, cargando dudas crecientes y dolorosas. Durante su primera entrega, el celular desconocido volvió a vibrar repetidamente insistente. Revisó la pantalla. «Tienes un nuevo archivo», decía el mensaje sin remitente claro. El archivo mostraba una dirección en Ecatepec, marcada con símbolo rojo alarmante. Allí mismo aparecía un segundo video, la mujer gritando por ayuda desesperada. «No permitas que me borren», decía mientras golpeaba una puerta metálica cerrada.
Emilio sintió un escalofrío profundo recorriendo su nuca bajo sol apenas tibio. Guardó el celular otra vez, pero ya no podía ignorarlo completamente sin culpa. Caminó unas cuadras temblando, sintiendo la respiración pesada dentro del peito. En un tianguis cercano, una señora mayor lo miró fijamente con extrañeza sincera. Cuando vio la imagen en su pantalla, ella palideció súbito, retrocediendo aterrorizada. «A esa mujer la vi en mis sueños», murmuró la señora, sosteniendo su rosario firme. «Pedía que alguien contara su historia», añadió llorando discretamente entre vendedores ruidosos. Emilio sintió culpa creciente. Ya no eran simples coincidencias casuales sin relevancia. Guardó el dispositivo y decidió investigar la dirección recibida a pesar del miedo. En el transporte público notó un hombre trajeado observándolo con atención desconcertante. El hombre fingía revisar documentos, pero escrutaba cada movimiento realizado por Emilio. Al llegar a la parada, el hombre lo siguió unos metros bajo sol fuerte. Emilio aceleró el paso, recordando el llanto de la mujer dentro del video. Dobló por una calle estrecha con casas humildes y perros vigilantes ladrando. Entonces escuchó pasos rápidos atrás, demasiado cerca para ignorar tranquilamente. El hombre lo alcanzó y colocó una mano firme sobre su hombro. «No abras ese teléfono otra vez», dijo con voz controlada y peligrosa. «Hay personas importantes involucradas», continuó mientras observaba casas alrededor silenciosas. «Si sigues curioseando, tu familia podría sufrir consecuencias irreversibles ahora mismo». Emilio sintió un impulso de retroceder, pero algo dentro de él le exigía valentía. «Solo quiero entender qué pasa», respondió intentando mantener calma bajo amenaza directa. El hombre lo soltó despacio, dejándole una advertencia final inquietante y perturbadora. «La mujer del video nunca existió oficialmente. Recuerda eso siempre, muchacho». Luego desapareció entre carros estacionados, dejando un silencio pesado alrededor. Emilio decidió no huir. Necesitaba descubrir quién quería borrar esa mujer. A las 7:48, Emilio llegó temblando cerca de la dirección marcada misteriosamente. La calle lucía silenciosa, con portones oxidados y grafitis recientes sobre muros húmedos. Un perro flaco lo observaba atento, como guardián involuntario de aquel lugar abandonado. El celular vibró de nuevo, mostrando otro archivo sin remitente, apenas coordenadas precisas. Abrió el video. La mujer gritaba su nombre entre golpes contra una pared metálica. Su voz sonaba más débil, como si estuviera perdiendo fuerza bajo presión extrema. «No dejes que me borren, por favor», repetía ella con mirada suplicante y sincera. Emilio sintió las piernas frágiles, pero avanzó hacia la casa con paso determinado. La fachada tenía ventanas quebradas, cortinas rasgadas y un olor fuerte a humedad antigua. Tocó la puerta suavemente, rezando por encontrar respuestas útiles, no más confusión. Nadie respondió al llamado, solo un crujido vino del interior oscuro silencioso. Empujó la puerta, estaba suelta, como si alguien hubiera salido con mucha prisa. Dentro encontró fotografías rotas, ropa femenina tirada y una chamarra azul manchada. En la mesa, un recibo del Seguro Popular tenía nombre tachado repetidamente en tinta roja. Pelo chão, marcas de arrasto sugeriam luta reciente, deixando rastro parcial de poeira. O celular vibrou outra vez. «Estão cerca», dizia mensagem curta, sem número habitual. De imediato, passos lá fora aproximaram-se rápidos, pesados, indicando presença hostil. Emilio apagó la pantalla, respiró fundo y se escondió atrás de un viejo sofá. Dos hombres entraron murmurando en voz baja, revisando el lugar con linternas pequeñas. «La borraron bien, pero alguien está investigando»,
comentó uno mientras pisaba vidrios. Dicen que un repartidor sabe demasiado, respondió el otro, ajustando su chamarra negra. Emilio contuvo la respiración, sintiendo su corazón retumbar contra el pecho tenso. Hay que eliminar cualquier rastro de ella, afirmó, o primeiro con firmeza asustadora, y encontrar ese teléfono antes que lo entregue a alguien peligroso, completou o segundo. Os homens reviraram móveis, derrubaram caixas e chutaram restos de roupas abandonadas. Um deles aproximou-se do sofá, iluminando fendas do piso sujo e desgastado. Emílio cerrou os punhos, pronto para correr se necessário, apesar do medo crescente. Mas o homem virou-se subitamente ao ouvir rádio crepitando com mensagem urgente. Nos necessitam em La Bodega Vieja, disse ele frustrado, desligando lanterna apressadamente. Ambos saíram rápido, deixando porta rangendo ao vento frio daquela manhã turva. Emílio esperou vários minutos antes de sair, ainda com pernas trêmulas de tensão. Pegou a chamarra azul del suelo. Tinha bordado Clínica San Esteban. Guardou o achado como pista concreta, finalmente algo verificável em meio ao caos. En su mochila, el celular fremía, insistiendo como se guiara cada paso seguinte. Se apoyó en una pared, tentando entender por qué aquella mujer conocía su nombre. Recordó al hombre trajeado advirtiendo sobre gente poderosa, observando sus movimientos recentes. También recordó a la señora del tianguis, diciendo que soñaba con aquella mujer. Nada disso parecía coincidencia. Algo mayor se movía por tras de todo visto. Caminó hasta la avenida principal, mezclándose entre carros y vendedores ambulantes atentos. El olor a pan dulce recién horneado contrastaba con o pavor dentro de él. Decidió ir directamente a la clínica San Esteban, buscando respuestas menos vagas. El recepcionista lo miró desconfiado ao ver nombre bordado na chamarra azul. Esa paciente no existe aquí, dijo él demasiado rápido, evitando contacto visual directo. Pero yo no pregunté por una paciente, respondeu Emílio com voz controlada, porém firme. O recepcionista empalideceu, percebeu o deslize e chamou alguém ao telefone urgentemente. Minutos depois, uma médica jovem o conduziu a um corredor estreito e silencioso. «Não hables fuerte», murmurou ela, verificando se ninguém observava a través das portas alinhadas. «La mujer del video vino aquí hace 3 semanas», disse enquanto ajustava seus óculos. Llegó golpeada, pidió protección y desapareció esa misma noche misteriosa. Emílio sentiu o chão sumir sob seus pés ao ouvir revelação tão direta. Ela mencionou alguém chamado Torres? Perguntou com voz rouca, quase sem fôlego suficiente. A médica assentiu lentamente, respirando fundo antes de revelar detalhe crucial escondido. Dijo tu nombre, e também dijo que te estavam vigilando constantemente. Emílio apertou a mochila, percebendo que já estava definitivamente dentro daquele caso. Quem la buscava? Questionou, tentando manter firmeza apesar do medo pulsante. Hombres com credenciales falsas, carros sem placas, rádios encriptados, relatou ela preocupada. Pareciam policias, pero não actuavam como tales, acrescentou olhando hacia portas cerradas. Emílio cerrou os olhos, entendendo que enfrentar isso exigiria coragem quase imprudente. Quando abriu os olhos, a médica sussurrou: «Não la deixes desaparecer outra vez, por favor». Emílio saiu decidido. Encontraria a verdade proibida, custara lo que custara realmente. A las 9:36, Emílio regresó decidido a seguir cada pista encontrada anteriormente. Caminaba rápido por la banqueta estrecha, pensando na médica que arriscó advertirlo. El viento frío levantaba polvo leve, tornando el ambiente más tenso que habitual.
Revisó la chamarra azul encontrada, buscando detalhes novos entre costuras desgastadas. Dentro do bolso interno, encontrou um crachá parcialmente queimado com foto borrada. Paciente restringida, dizia a etiqueta, seguida de números tachados com tinta escura. Emílio sentiu um calafrio. A mulher realmente havia sido apagada dos registros oficiais. A clínica San Esteban aparecia ao longe, com fachada discreta entre árvores secas. Antes de entrar, o celular vibrou novamente, mostrando mensagem curta, sem identificação alguma. "Não confies em Nádia aí dentro", alertava o texto, exibindo o relógio marcando urgência. Emílio respirou fundo e entrou. O saguão cheirava a eucalipto misturado com álcool forte. A recepcionista o reconheceu e desviou o olhar, visivelmente perturbada pela situação estranha. "Solo necessito hablar outra vez com a doutora", disse usando tono calmo e firme. A mulher hesitou, mas o conduziu até corredor lateral iluminado por lâmpadas cansadas. No caminho, 2 seguranças observavam com desconfiança, sussurrando algo inaudível rapidamente. A médica apareceu, desta vez com expressão tensa, segurando pastas contra o peito. "Insiste perguntas peligrosas", murmurou, mientras revisava pasillos para confirmar que estavam solos. "Ellos quieren borrar todo rastro, incluso memórias de quem a conheceu." Emílio sentiu o estômago revirar. Nada disso parecia exagero, tudo soava real. "Diga-me quem são eles", exigiu em voz baixa, mas firme, demonstrando coragem incomum. A médica respirou fundo e o conduziu até sala vazia, luz fraca piscando intermitente. Ela chegou aqui pedindo proteção e mencionou um nome várias vezes desesperada. Emílio inclinou-se, atento, esperando revelação que poderia mudar absolutamente tudo. "Mencionou a alguém chamado Raul Torres", disse ela com voz quase sussurrada. Emílio congelou no lugar, sentindo o mundo girar com força abrupta e inesperada. Raul era o nome de seu pai desaparecido há 10 anos, sem explicações convincentes. Ela dizia que El conhecia uma rede peligrosa dentro do sistema médico. "E que tem que ver comigo?", perguntou, tentando controlar a respiração acelerada. "Talvez tu padre investigava lo mismo que tu estás descubrindo agora", respondeu ela. Emílio passou mão pelo rosto, tentando processar conexão tão profunda e dolorosa. A médica abriu um armário bloqueado e retirou um envelope marcado como confidencial. Dentro havia prontuários rasgados, fotos desfocadas e recibos médicos com nomes apagados. Ela estava tentando denunciar desaparecimentos silenciosos de pacientes vulneráveis, explicou baixo. Gente pobre, sem família, que podia ser apagada sem deixar rastros oficiais. Emílio fechou os olhos por um instante, sentindo indignação crescer entre lembranças antigas. Seu pai trabalhava como paramédico, desapareceu após plantão em zona perigosa. Alguém dentro do sistema impedia investigações, lembrou a médica, apertando o envelope. O celular vibrou outra vez. "Sal a hora", dizia a mensagem, com localização piscando urgente. No mesmo instante, vozes duras ecoaram no corredor, aproximando-se rapidamente demais. A médica empalideceu. "Elos não podem encontrar-te aqui. Vete por la salida traseira." Emílio guardou documentos no peito e correu por corredor estreito cheio de caixas empilhadas. Portas batiam atrás dele, enquanto passos pesados ecoavam cada vez mais próximos. Virou à esquerda, deslizou por escada estreita e alcançou porta metálica e enferrujada. Empurrou com força. A porta abriu-se para beco úmido, cheio de folhas acumuladas. A luz do sol bateu em seu rosto, revelando medo misturado com determinação crescente. 2 homens apareceram na saída principal,
procurando-o na direção errada momentaneamente. Emílio avançou pelo beco, escondendo-se entre carros estacionados com vidros escurecidos. Sentia o coração batendo forte, lembrando da voz da mulher, pedindo não desaparecer. Pegou o celular e revisou mensagem recebida. Coordenadas apontavam uma bodega abandonada. Era a mesma mencionada pelos homens no capítulo anterior, quando investigavam casa destruída. Emílio entendeu. Alguém estava guiando seus passos, mas ainda sem revelar identidade. Apesar do medo, algo dentro dele dizia que precisava continuar avançando corajosamente. Lembrou-se do conselho de sua mãe. Quando el miedo llegue, hijo, prende-o na luz. Apertou o celular vendo a rota no mapa piscando com precisão inquietante. Ouviu uma sirene distante, talvez coincidência, talvez aviso, porém seguiu caminhando firme. Passou por vendedores, abrindo bancas, cheiro de tamales misturado com café quente. Suas mãos tremiam, mas seus pés não paravam. Queria verdade, não silêncio opressor. A cada quadra, sentia que alguém o observava, talvez aliado, talvez inimigo desconhecido. Quando chegou na esquina da bodega, o celular tocou com um número totalmente bloqueado. Ele atendeu, ouvindo apenas uma frase. Emílio, eu conosco toda a verdade. Às 10h22, Emílio escutou aquela voz profunda retumbando direto em seu ouvido. Emílio, eu conosco toda a verdade, repetia com calma inquietante e peligrosa. Él miró alrededor, buscando algún rostro conocido entre carros estacionados próximos. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza, tentando disimular miedo creciente dentro del pecho. Alguien que quiso ayudar a tu padre, respondió a voz con leve tristeza. O silencio entre ambos parecía carregar peso de segredos guardados por muitos anos. Ve hacia la entrada lateral, ordenó o desconhecido antes de encerrar abruptamente. Emílio respirou fundo, visualizando o portão enferrujado com cadeado pendurado pela metade. A bodega parecia abandonada, com grafites velhos cobrindo paredes esfareladas pelo tempo. Pássaros sobre os fios acompanhavam cada movimento, como sentinelas silenciosas daquela área. Ao entrar, o cheiro de madeira velha misturava-se com óleo derramado no chão. Lá dentro, passos ecoavam lentos, ritmados, sugerindo alguém esperando há bastante tempo. Uma silhueta surgiu atrás de estantes metálicas, iluminada por clarão através do telhado. No tengas miedo, disse o homem, levantando as mãos para mostrar intenção pacífica. Emílio aproximou-se com cautela, reconhecendo parcialmente o rosto marcado por cicatrizes antigas. Eu trabalhei com tu padre, revelou ele, ajeitando o gorro escuro sobre cabelos cortos. Raúl investigava os mesmos desaparecidos que tu estás seguindo agora. Emílio sentiu aperto no peito, ouvindo aquele nome trazer lembranças quase esquecidas completamente. Que passou com ele? Perguntou baixo, quase sem ar, cheio de esperança contida. O homem suspirou fundo, olhando ao redor como quem teme microfones escondidos ali. Lo silenciaram, disse com voz rouca, segurando o papel amassado dentro do bolsillo. El descobriu que clínicas registravam pacientes falsos para desaparecer gente real. Emílio fechou os punhos ao imaginar pai enfrentando poderosos sozinho naquele sistema doente. Tu padre confiava em uma mulher, quizás la misma del video, acrescentou cuidadosamente. Ele entregou fotografia dobrada. Mostrava pai sorrindo ao lado daquela mulher misteriosa. Emílio engoliu em seco. Aquilo mudava tudo, unindo peças antes desconexas completamente. Ela sabia demais, continuou o homem, apontando luz que filtrava pelo teto rachado. E foi apagada dos registros para proteger operações envolvendo funcionários influentes.
A bodega inteira parecia escutar história pesada, como o templo improvisado da verdade. Emílio inspirou fundo, sentindo mistura de dor e coragem surgindo com força crescente. "Te vou mostrar onde começou tudo", disse o homem, caminhando até a caixa lacrada. Ele abriu tampa, revelando pastas antigas, cadernos e fitas numeradas manualmente. "Estes são expedientes que sobreviveram por sorte", afirmou enquanto retirava documentos relevantes. Emílio folheou páginas amareladas listando desaparecidos, idades variadas e diagnósticos falsificados. Entre nomes apagados, encontrou o sobrenome Torres repetido 3 vezes com códigos diferentes. Eles buscavam a tu padre. Lo queriam fora del caminho definitivamente. Emílio fechou pasta com cuidado, como se segurasse fragmentos preciosos de memória viva. "Por que me estão seguindo agora?", perguntou olhando através da poeira suspensa no ar. "Porque tienes el teléfono", respondeu o homem, indicando a mochila azul desgastada dele. "Esse aparato contiene pruebas que poderiam destruir gente com muito poder actualmente." Emílio recordou mensagens misteriosas, como se alguém o guiasse discretamente pelos caminhos certos. "Quem me está enviando essas coordenadas?", insistiu, buscando conexão lógica entre acontecimentos. O homem franziu o senho. "Não sou eu, tampouco a doutora. Alguém mais interviene." A frase ecoou como alerta, insinuando terceiro jogador oculto neste tabuleiro perigoso. Telefones começaram a tocar simultaneamente dentro da bodega, vibrando sobre tatames velhos. Emílio ergueu o celular. Novo vídeo chegou sem remetente, apenas título "Última Prueba". A tela mostrou mulher novamente, agora mais ferida, encarando câmera com olhar desesperado. "Emílio, te estão mentindo", disse ela antes de cair ao chão cheio de poeira. O vídeo terminava mostrando o braço masculino tatuado, sugerindo presença de alguém conhecido. Quando Emílio pausou a imagem, mão tremeu ao reconhecer tatuagem vista anteriormente. Era a tatuagem do homem trajeado que o seguiu no capítulo anterior silenciosamente. "El trabalha com elos", afirmou o aliado, percebendo coincidência alarmante e perigosa. Emílio se sentiu traído pela própria esperança, imaginando a armadilha maior envolvendo tudo. "Se eles tienen a la mulher, ainda está viva", murmurou, quase falando para si mesmo. Um estrondo forte interrompeu o pensamento. Alguém chutou uma porta da bodega com violência. Vozes gritaram ordens rápidas, exigindo que ninguém se moviera daquele espaço agora. O homem agarrou Emílio pelo braço, empurrando-o para trás de estante enferrujada. "Corre quando eu distraiga", sussurrou antes de avançar corajosamente contra invasores armados. Emílio viu um clarão forte, ouviu gritos e então correu pela saída lateral. Ele fugiu decidido. Encontraria a mulher e provaria que ela existiu verdadeiramente. Às 19h14, Emílio corria sem olhar atrás, ainda ouvindo gritos distantes. A bodega ficava cada vez menor, enquanto o céu ganhava tons laranja profundos. Seu peito ardia pelo esforço, mas sua mente buscava sentido entre tantas peças. Se detuvo cerca de unos contenedores, respirando fuerte para recuperar equilíbrio momentâneo. O celular vibrou novamente, como se tivesse vida própria, guiando seus próximos passos. "No vuelvas a esse lugar", dizia mensagem curto, sem identificação nem horário registrado. Emílio olhou ao redor, percebendo sombras longas projetadas por postes antigos queimados. Ele sabia que alguém o vigiava, talvez aliado, talvez inimigo, tudo igualmente perigoso. Decidiu ir para casa, procurando segurança temporária e abrigo emocional para pensar melhor. Ao chegar, encontrou o portão entreaberto, algo muito estranho para o horário daquele bairro.
Empurrou a porta devagar, sentindo o cheiro familiar de comida misturado com tensão evidente. Sua mãe estava na sala, mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava rosário desgastado. Te buscaram nos ombros, disse ela, olhando pela janela como quem teme retorno iminente. O coração de Emílio disparou. Que queriam? Dijeron algum nome específico para usted? Perguntaram por el teléfono. E mencionaram a tu padre. Respondeu com voz trêmula. Emílio cerrou os punhos, lembrando do homem trajeado e da tatuagem revelada no vídeo. Sua irmã Sophie apareceu assustada, abraçando mochila da escola como escudo improvisado. "Nu vuelvas a salir solito", pediu ela, tentando parecer forte apesar do medo crescente. Emílio respirou fundo, abraçando ambas com cuidado, como âncora emocional naquela noite pesada. "Prometo protegê-las", murmurou, embora soubesse que prometer segurança era arriscado demais. Horas depois, quando casa ficou silenciosa, ele revisou o envelope entregue pelo aliado. Encontrou nomes repetidos, funcionários, médicos, policiais e até políticos conhecidos regionalmente. Entre os papéis, reconheceu a assinatura de diretor da clínica, onde investigara mais cedo. "Rede de desaparições silenciosas", dizia título manuscrito em letra apressada e nervosa. Seu pai havia anotado cada pista, incluindo números que coincidiam com arquivos do celular. Emílio sentiu aperto no peito, imaginando o sofrimento silencioso enfrentado por seu pai sozinho. O celular vibrou novamente, mostrando nova coordenada próxima, enviada sem explicação adicional. Era endereço de um estacionamento subterrâneo no centro, abandonado há vários anos. Ele hesitou, mas sabia que respostas não surgiriam parado em casa, consumido pelo medo. Pegou o casaco leve, guardou documentos e saiu pela porta dos fundos, evitando luz principal. As ruas estavam vazias, exceto por vendedores recolhendo as últimas caixas da noite. O cheiro de gasolina misturado com tortilhas assadas pairava no ar fresco e úmido. Emílio caminhou rápido, desviando o olhar de carros parados que pareciam observá-lo demais. Chegou ao estacionamento e encontrou o portão enferrujado com cadeado semiaberto, estranho demais. A estrutura interna rangia com vento, produzindo eco inquietante entre colunas de concreto cinza. Um carro velho permanecia estacionado no fundo, com farol quebrado e porta entreaberta. Emílio se aproximou devagar, ouvindo gotejar constante vindo do teto rachado daquele lugar. Ali, sobre o banco traseiro, havia caixa preta marcada com símbolo hospitalar desgastado. Dentro dela, encontrou áudios gravados, voz de seu pai narrando investigações perigosas. "Estão desaparecendo personas, nadie quer hablar", dizia Raul com tom inquietado e firme. Emílio ouviu cada palavra, sentindo lágrima quente deslizar pelo rosto cansado. "Se algo me pasa, quem escute isto deve continuar", dizia o pai com esforço evidente. A gravação foi interrompida por barulho de porta sendo arrombada abruptamente ao fundo. Depois, silêncio longo, pesado, terminando com respiração acelerada e grito distante masculino. Emílio apertou o celular contra o peito, absorvendo dor que nunca enfrentara totalmente. Outro arquivo começou automaticamente. Era a voz da mulher pedindo ajuda desesperadamente. "Raul me dijo que buscara a tu hijo. Él es nuestra única esperança." O estômago de Emílio afundou. Não era coincidência, era plano cuidadosamente tecido. Uma terceira gravação iniciou-se, mas voz inesperada soou. Era o homem trajeado frio. "Borraré todo. Ninguno deve quedar registrado", dizia ele enquanto folheava papéis rapidamente. Emílio fechou o punho, sentindo raiva misturada com propósito, finalmente entendendo o perigo real.
Antes de sair do estacionamento, luz forte iluminou a área próxima ao carro abandonado. Uma caminhonete preta entrou lentamente, faróis acesos, bloqueando única saída disponível. 2 homens desceram armados, avançando com passos calculados e olhares determinados, perigosos. "Não queremos hacer-te dano. Solo entrega o teléfono", disse um com voz controlada. Emílio respirou fundo, recuando até coluna rachada, tentando manter mente equilibrada. "Esse teléfono pertence a uma mulher desaparecida", respondeu com firmeza e indignação crescente. Os homens trocaram olhares rápidos. O clima ficou denso como noite sem estrelas. Um deles sacou rádio e murmurou: "Lo tenemos acorralado. Solicito autorização imediata." Emílio percebeu que sair vivo dali exigiria decisão rápida e coragem além do medo. Às 22h07, Emílio permanecia encurralado entre colunas frias daquele estacionamento esquecido. Os homens armados avançavam devagar, como predadores acostumados a caçadas silenciosas. "Não hagas tonterias", disse o mais alto, segurando pistola com firmeza absoluta. A luz fraca das lâmpadas tremeluzia, criando sombras inquietantes sobre o chão rachado. Emílio segurou mochila contra o peito, protegendo o celular que guardava verdades perigosas. "Não é solo um teléfono", respondeu, intentando ganhar segundos para pensar claramente. Os homens se aproximaram mais, bloqueando saída lateral e reduzindo o espaço disponível. O cheiro de óleo queimado misturava-se com poeira antiga, dificultando respiração tranquila. "Entrega isso e te deixamos ir", disse um deles, embora o olhar dissesse outra coisa. Emílio percebeu que promessa era falsa. Sair dali exigiria coragem e sorte imediata. Quando o homem deu o primeiro passo decisivo, luz intensa atravessou a entrada principal repentinamente. Uma moto negra entrou em alta velocidade, derrapando contra caixas velhas espalhadas pelo chão. O choque sonoro assustou os homens, permitindo segundos preciosos de confusão inesperada. O motoqueiro lançou o objeto metálico que bateu no chão e explodiu luz branca. A claridade forte cegou todos por instantes, iluminando poeira suspensa no ar denso. "Corre, Emílio!" gritou voz masculina desde a moto, reconhecível, porém inesperadamente familiar. Ele não pensou 2 vezes. Correu em direção oposta, desviando de pilares quebrados. Os homens dispararam, mas tiros ecoaram sem acertar devido à fumaça espalhada rapidamente. Emílio alcançou rampa lateral e deslizou pela barreira metálica enferrujada, escapando por pouco. Do lado de fora, o ar fresco bateu forte no rosto suado e tenso. O motoqueiro surgiu ao seu lado segundos depois, capacete ocultando identidade cuidadosamente. "Sube-te", ordenou com urgência, ligando o motor que vibrava sob estrutura leve. Emílio hesitou apenas instante, mas barulho de passos atrás decidiu por ele urgentemente. Subiu na garupa e segurou firme enquanto moto arrancava pela rua deserta rapidamente. O vento cortava rosto, misturando adrenalina com medo profundo e respiração acelerada. "Quem eres?", gritou Emílio para ser ouvido entre ruído do motor veloz. O homem não respondeu imediatamente, apenas acelerou mais, desviando de buracos grandes. Quando chegaram à avenida iluminada, finalmente reduziu velocidade e tirou o capacete devagar. Emílio arregalou os olhos ao reconhecer rosto conhecido demais para aquela situação perigosa. Era Luiz, amigo de infância que desaparecera misteriosamente há quase 3 meses completos. "Sé mucho más de lo que imaginas", disse Luiz, guardando o capacete na lateral. "Fui reclutado por ellos e logo tentei escapar com pruebas importantes." Emílio sentiu mistura de raiva e alívio. Nunca entendera sumiço repentino do amigo querido.
Creí que estavas muerto, confessou, olhando o trânsito rarefeito daquela hora avançada. Estuve cerca, respondeu Luiz, mostrando o braço com hematomas marcados por dias recentes. Elos controlam clínicas, archivos, desapariciones, todo lo que tu padre investigava. Emílio respirou fundo, sentindo o coração acelerar com nova camada de revelações inquietantes. La mujer del video me buscou antes de desaparecer, disse Luiz com olhar abatido. Ela dijo que tu serias clave para desmontar essa rede corrupta inteira. Emílio olhou para o asfalto iluminado, percebendo o peso crescente pousando sobre seus ombros. Luiz estacionou moto em terreno baldio, cercado por muros pichados e vegetação seca. Aqui estamos seguros por hora, afirmou ele, desligando o motor ainda quente. Emílio segurou mochila com força, protegendo arquivos e gravações recuperadas anteriormente. Tienes que escuchar algo mais, disse Luiz, conectando o pendrive a pequeno rádio portátil. A voz que saiu do alto-falante era inconfundível. Era sua mãe falando com alguém desconhecido. «Él não pode saber a verdade todavia», dizia ela, claramente nervosa e emocionada. Emílio sentiu o corpo estremecer. Nunca imaginou ouvir mãe envolvida em algo tão perigoso. A gravação terminou com voz masculina dizendo: «Cuida-lo. Quando todo explote, haverá consequências». Luiz olhou para Emílio com expressão grave. «Tu família está involucrada mais profundamente». O silêncio entre eles durou longos segundos, pesado como noite sem estrelas visíveis. «Mi mamá nunca haria dano», murmurou Emílio, embora a dúvida já tivesse perfurado seus pensamentos. Luiz colocou mão em seu ombro. «No hablo de culpa, hablo de presión. Elos obrigam, amenazam, compram silêncio. Tu madre solo intentou proteger-te». Emílio respirou fundo, tentando organizar emoções que o golpeavam de todos os lados. O celular vibrou novamente. Novo áudio apareceu sem remetente, carregando apenas título urgente. Ele apertou play e ouviu voz fraca da mulher. «Ya no tengo tiempo. Vienem por mim». Luiz arregalou os olhos, percebendo que localização marcada no áudio ficava muito próxima dali. Emílio sentiu a adrenalina tomar corpo inteiro. Resgatar aquela mulher tornara-se inevitável. Guardou mochila, subiu na moto e disse com firmeza: «Leva-me ali, antes que desapareça». Luiz acelerou rumo à coordenada final, iniciando corrida decisiva contra o silêncio absoluto. Às 23h51, Luiz acelerava por avenidas quase desertas, rumo à coordenada marcada. O vento frio cortava o rosto de Emílio, intensificando a urgência daquela corrida silenciosa. A localização ficava num galpão isolado, atrás de canchas abandonadas pelo bairro antigo. Quando chegaram, luzes fracas piscavam na fachada, revelando estrutura parcialmente condenada. «Aqui és», murmurou Luiz, desligando o motor, enquanto o silêncio parecia observar cada movimento. Emílio desceu da moto, segurando mochila com firmeza e respirando profundamente várias vezes. O celular vibrou novamente, mostrando mensagem curta. «Entra solo, El está vigilando». Luiz arregalou os olhos, mas Emílio fez sinal para confiar apenas naquele momento crítico. Ele empurrou o portão enferrujado que rangeu alto, ecoando por corredores de concreto vazio. Cheiro de mofo misturado com produto químico velho atingiu seu nariz quase imediatamente. Luz vermelha fraca iluminava caminho, revelando cabos espalhados e caixas derrubadas pelo chão. Emílio caminhou devagar, ouvindo água pingar de alguma tubulação quebrada sobre metais enferrujados. Ao fundo, ouviu gemido fraco, seguido de respiração acelerada e arrastada, quebrando o silêncio pesado. «Olá, há alguém aí?» perguntou baixinho, aproximando-se com passos cautelosos e tensos.
Uma sombra moveu-se atrás de cortina plástica suja, revelando silhueta feminina desorientada. Emílio puxou a cortina devagar e encontrou mulher do vídeo. Ferida, porém consciente ainda. Ela levantou o olhar debilitado, reconhecendo imediatamente o rosto de Emílio sob luz vermelha. Sabia que vendrias, sussurrou ela, voz fraca como quem carregava dias de tormento. Emílio ajoelhou-se ao lado dela, segurando mão fria e estremecida daquela sobrevivente esquecida. Vou sacar-te de aqui, prometeu, preocupado com machucados espalhados por seus braços. Elos mataram a tu padre, murmurou ela, encarando o chão com tristeza insuportável. A frase perfurou Emílio como lâmina direta, obrigando-o a respirar fundo para não desabar. Raul sabia demais, continuou ela, tocando costelas doloridas com mão trêmula e sensível. Queria denunciar toda a rede, pero lo callaron para proteger negocio oscuro. Emílio sentiu lágrima quente correr, mas limpou rapidamente para não assustá-la ainda mais. «Mi padre não murió en accidente?» perguntou com voz quebrada e incredulidade dolorosa. «Não, él murió buscando justiça», respondeu ela, apertando mão dele com força mínima. Luiz entrou correndo logo depois, sem resistir à preocupação crescente lá fora. «Temos que mover-nos já», disse ele, ouvindo barulho de carros aproximando-se rapidamente. Emílio levantou a mulher devagar, apoiando-a no ombro enquanto saíam pelo corredor principal. No entanto, porta traseira explodiu com impacto pesado, revelando homens armados entrando. «Quedem-se donde estão!» gritou o líder, apontando arma diretamente para Emílio com frieza. Luiz empurrou Emílio para trás de coluna rachada, enquanto projéteis destruíam caixas próximas. Poeira subiu no ar, dificultando visão e obrigando-os a recuar para canto mais protegido. A mulher tossiu forte, sentindo dor forte nas costelas, alertando posição deles inadvertidamente. «Não podemos quedar atrapados aqui», murmurou Emílio, tentando planejar saída possível. Luiz concordou, mostrando trilha estreita ao lado de antigo elevador enferrujado e parado. Tropeçando entre fios soltos, eles desceram por rampa lateral, iluminada apenas pela lua. Atrás deles, os homens gritavam ordens e corriam, derrubando mesas e prateleiras velhas. Emílio segurava a mulher com força, repetindo internamente que precisava salvá-la custe o que custasse. Do lado externo, vento forte levantou poeira, criando cortina natural que ajudou fuga improvisada. Luiz abriu o portão traseiro, empurrando com o ombro até metal ceder com estalo doloroso. A mulher apontou para a caminhonete abandonada, visivelmente lembrando algo guardado ali. Dentro do porta-luvas, Emílio encontrou o pendrive marcado com um símbolo tatuado pelo agressor. Isto prueba todo, disse ela, quase desmaiando enquanto segurava braços dele. Era a mesma tatuagem vista no vídeo, comprovando ligação direta entre assassinos e rede criminosa. «Temos que levar-te ao hospital», afirmou Luiz, mas ela negou enfaticamente com um olhar sério. «Não, me matariam aí. Todos eles pertencem ao sistema que quer borrar-me». Emílio sentiu peso moral enorme. Proteger vida dela significava desafiar instituições inteiras. «Então iremos a alguém que aún tenha consciência», disse ele em voz decidida. Luiz ligou o caminhonete usando fios expostos, motor roncando após vários segundos de tentativa. Atrás deles, sons de passos acelerados revelavam homens surgindo pela lateral do galpão. Emílio puxou mulher para dentro do banco traseiro, cobrindo-a com manta velha encontrada ali. «Sujetem-se», alertou Luiz, acelerando enquanto primeiros tiros ricocheteavam contra metal traseiro. O veículo avançou por rua estreita, desviando de carros abandonados e postes quebrados. A mulher segurou mão de Emílio, dizendo:
Tu, padre, nunca se rendeu? Tu tampouco. Emílio assentiu, sentindo força inesperada crescer mesmo em meio àquela noite brutal. Vamos levá-la a alguém que pueda proteger verdade sem se vender, afirmou decidido. Luiz olhou pelo retrovisor e viu perseguição afastando-se graças à velocidade alcançada. Assim começaram fuga decisiva rumo ao único aliado capaz de mudar destino daquela história. A la 0416, a caminhoneta avançava rápido rumo à colonia próxima com esperança renovada. A mulher respirava com dificuldade, porém mantinha o olhar firme para Emílio, demonstrando coragem admirável. Luiz dirigia focado, desviando buracos e observando o retrovisor como guardião silencioso naquela madrugada. A coordenada marcada no pendrive apontava a casa antiga pertencente a periodista aposentado. Dom Mateu, famoso por denunciar corrupção, vivia isolado desde ameaças recebidas anteriormente. "El pode ajudar-nos", disse Luiz, estacionando o veículo perto do portão enferrujado daquela propriedade. Emílio ajudou a mulher a descer, sentindo peso leve, porém urgente em seus braços cansados. Eles caminharam até a porta principal, batendo 3 vezes como instrução encontrada nas gravações. Dom Mateu abriu lentamente, revelando olhos atentos, cansados, mas ainda brilhantes de justiça. Luz estava esperando, murmurou, permitindo a entrada imediata como quem já sabia demais. O jornalista examinou ferimentos dela, aplicando primeiros socorros com mãos experientes e rápidas. "Ela tiene pruebas valiosíssimas", disse Luiz, entregando o pendrive embalado em papel manchado. Dom Mateu conectou o dispositivo ao laptop antigo, observando arquivos ganharem vida diante dele. Vídeos mostravam operações ilegais, pacientes apagados e documentos alterados sistematicamente. Isto é suficiente para derrumbá-los, afirmou, ajustando óculos com mão firme. Emílio observava cada detalhe, sentindo orgulho por finalmente iluminar verdade antes ofuscada. A mulher respirou fundo e disse: "Elos aún buscam este material. Devemos actuar rápido." Dom Mateu concordou, abrindo o programa para enviar arquivos à Rede Nacional de Periodistas Confiáveis. "Se lo transmitimos a hora, já não poderão detener contenido algum", explicou com precisão. Emílio segurou mão dela, garantindo que resistência finalmente teria sentido verdadeiro. Enquanto transferência ocorria, motores aproximaram-se do lado externo, rompendo o silêncio da madrugada. Luiz olhou pela janela e viu caminhonete preta estacionando, mesma usada pelos perseguidores anteriormente. "Já nos encontraram", murmurou, trancando portas e verificando possível rota de saída alternativa. Dom Mateu desligou luzes e disse: "No habrá salida, entonces hablaremos com el país." Emílio respirou fundo, aproximando-se do laptop, observando barra de progresso subir lentamente. A mulher apertou o braço dele, pedindo que mantivesse calma, apesar do perigo iminente. Os homens começaram a bater porta, exigindo abertura imediata, enquanto armas reluziam lá fora. "Estão desesperados. Sabem que perderão todo", disse Dom Mateu em tom grave. A madeira da porta começou a ceder. Cada pancada ecoava, parecendo sentença inevitável. Luiz segurou metal pesado, pronto para defender a entrada caso invasores arrombassem totalmente. Emílio se aproximou da mulher e sussurrou: "Não te deixaré desaparecer jamais." Ela sorriu fraco, lágrimas brilhando sob luz mínima que restava no quarto apertado. De repente, laptop emitiu alerta. Transferência concluída, arquivos enviados com sucesso pleno. Dom Mateu abriu transmissão ao vivo, conectando câmera improvisada sobre mesa antiga. "México deve saber a verdade",
declarou ele, encarando o visor com coragem intacta. As imagens começaram a rodar, documentos, vídeos, nomes, gravações, tudo exibido para o país. Lá fora, os homens tentaram cortar energia, porém backup ativou-se, mantendo transmissão contínua. Emílio observava a gravação do pai surgindo na tela, voz firme denunciando crimes cometidos. A mulher chorou ao vê-lo, apoiando-se em Emílio como sobrevivente honrando memória alheia. Luiz limpou o rosto discretamente, absorvendo força moral daquele momento histórico emocionante. Quando invasores finalmente arrombaram porta, sirenes ecoaram atrás deles simultaneamente. Viaturas cercaram rua inteira, polícia estadual, imprensa e vizinhos assistiam cena incrédulos. "Manos arriba!" gritaram agentes, enquanto transmissão continuava exibindo provas diretamente. Os homens tentaram fugir, mas foram rendidos rapidamente pela força que chegara completa. Dom Mateu suspirou aliviado, sabendo que finalmente Silêncio havia perdido batalha definitiva. Emílio abraçou mulher com carinho, sentindo o peso moral sair do peito depois de tanto tempo. "Tu padre estaria orgulhoso", disse ela, segurando o rosto dele com mão trêmula, porém sincera. Ele fechou olhos, permitindo que lágrima escorresse como libertação acumulada por anos. Luiz aproximou-se sorrindo. "Lo logramos. Graças por nos rendir-te, hermano." Emílio respirou fundo, sentindo o coração aquietar após corrida longa em direção à verdade. Horas depois, amanhecer tingiu o céu de rosa e laranja sobre colinas distantes. A mulher recebeu proteção oficial. Seu nome agora registrado novamente entre viventes. Dom Mateu enviou o dossiê completo a tribunais federais, garantindo investigação pública transparente. Emílio voltou para casa, encontrando mãe chorando de alívio ao ver filho ainda vivo. "Tu padre te guiou sempre", disse ela, abraçando-o com força acumulada em silêncio antigo. Emílio sorriu, entendendo que legado do pai agora caminhava pelas próprias mãos firmes. Luiz permaneceu por perto, disposto a reconstruir amizade e reparar ausências dolorosas. A mulher visitou Emílio dias depois, agradecendo por devolver-lhe existência roubada injustamente. Ele respondeu com humildade: "La verdad siempre merece luz, aunque duela bastante." Y así, México recordó un nombre de quien quisieron borrar, y la justicia finalmente habló. En un país donde tantas voces se apagan sin explicación, la historia de Emilio nos recuerda que una sola persona puede desafiar el silencio. Él no era héroe ni buscaba gloria, solo quería que la verdad respirara, que la memoria de su padre no quedara enterrada y que la mujer desaparecida volviera a existir ante los ojos del mundo. Cuando todo parecía imposible, eligió el camino más difícil, el camino correcto, y esa es la lección más profunda. En cada uno de nosotros existe una luz capaz de romper sombras viejas. Dios no abandona a quien lucha con corazón sincero, y la justicia llega, aunque camine despacio. Si esta historia tocó tu alma, comparte esta luz con alguien que necesite esperanza hoy. Gracias por acompañar esta travesía tan humana. No olvides seguir el canal, dejar tu like y compartir el video para que más personas sientan lo que tú sentiste aquí. Esta es tu casa y tu voz también importa.